Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua graça, cada um de nós. Amém? Peço aos irmãos que abram, por favor, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós leremos os versos 1 ao verso 7. Romanos, capítulo 13, versos 1 ao verso 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 1 ao verso 7, que diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos. Senhor, pedimos que o Senhor, neste momento, fale aos nossos corações através da Tua Palavra e dá-nos o entendimento necessário, suficiente dela, para que sejamos instruídos e dirigidos no dia a dia, observando cada um daqueles preceitos que nós haveremos de ouvir nesta noite. Que a Tua Palavra, assim ministrada, Senhor, sirva para nossa edificação e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde a figura de autoridade parece ser ainda mais uma figura frágil. Isso se mostra claramente no ambiente da nossa família, nas relações que temos nos nossos casamentos, também na relação dos filhos para com os pais e, obviamente, por se tratar de problemas que começam dentro de casa, nós percebemos na própria sociedade a relação que alunos têm com professores. Estamos nos escandalizando com notícias frequentes pelo modo como os alunos estão tratando professores nas instituições de ensino. Nós vemos esse problema em relação à figura de autoridade quanto ao trato dos funcionários para com as suas obrigações estabelecidas pelos seus patrões. Mas de um modo ainda mais específico, considerando o momento que nós estamos vivendo no cenário político do Brasil, é muito claro o problema que nós temos em relação à figura da autoridade política. É fato que as autoridades estão cometendo falhas, erros, estão se corrompendo e aumentando os danos para toda a sociedade brasileira. Mas, por outro lado, devemos nos perguntar como nós, como cristãos, devemos lidar com este cenário que está presente no nosso meio. Nós vemos no comportamento, na conduta daqueles que não são cristãos, a postura de difamação, de proliferação de mensagens, de notícias que não são comprovadamente verdadeiras, mensagens falsas, atitudes de atacar a dignidade de pessoas que nem sequer são conhecidas mais de perto, e fazendo e emitindo juízos que nem sequer foram julgados adequadamente, tirando dessas autoridades a oportunidade de se defenderem. Isso é o que nós vemos lá fora. Mas nós, como cristãos, como igreja, devemos nos portar diante desta fragilização da figura de autoridade na nossa sociedade. Lendo essa passagem aqui de Romanos que acabamos de ler, vamos perceber que há nessa passagem diversas instruções do apóstolo Paulo para a igreja que se encontrava na cidade de Roma sobre como deveriam lidar com a figura de autoridade civil.
O meu objetivo, portanto, é de trazer algumas dessas orientações à igreja, a fim de nos preservarmos no mundo em que vivemos, como voz que temos, como voz profética, sendo luz no meio das trevas, não nos confundindo com aqueles que não conhecem o Senhor e que não têm compromisso com a palavra de Deus. Precisamos manter os nossos corações e as nossas percepções atentas àquilo que diz a palavra de Deus e não seguindo as tensões de uma sociedade caída e que está, neste momento, sofrendo por causa das suas condições pecaminosas. Bem, observando o contexto da Epístola de Paulo aos Romanos, é importante aqui nós entendermos exatamente o que ele está tratando nesta passagem. Paulo escreve essa epístola no final da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 57 depois de Cristo. Ele foi para a cidade de Corinto, ali ele permaneceu por 3 meses, e foi exatamente nesse período que ele escreveu a epístola de Romanos. Essa epístola foi encaminhada para os cristãos que se encontravam na sede do Império Romano, cidade de Roma, pelas mãos de Febe, uma mulher que é descrita no capítulo 16 de Romanos como aquela que foi recomendada pelo apóstolo Paulo para que os irmãos a recebessem e com ela também esta epístola. Paulo, o interesse dele com essa epístola foi de anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra, como sendo literalmente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala isso em Romanos capítulo 1, verso 16, especialmente falando. No capítulo 1 de Romanos, Paulo descreve que os gentios, todos eles, eram pecadores e são pecadores. No capítulo 2 de Romanos, Paulo descreve que o judeu também, ele é um pecador, inclusive por causa da sua arrogância de se julgar mais santo, mais isento do pecado do que o próprio gentio. E isto foi, nas palavras do apóstolo Paulo, uma das evidências de que também os judeus se encontravam corrompidos pelo pecado. A conclusão que ele tira está no capítulo 3 de Romanos, no verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma vez que ele chega a esta conclusão, ele desenvolve a partir do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 8, uma revelação de Deus com respeito ao processo da justificação de todos aqueles que pecaram, judeus e o restante do mundo, chamado de gentio. Então ele faz uma exposição a respeito da justificação desses pecadores mediante exclusivamente pela obra expiatória de Jesus Cristo. Do capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, ele faz uma defesa dessa justificação, agora com um foco mais específico na comunidade judaica que estava presente na igreja de Roma. A igreja de Roma, ela tinha tanto gentios como também judeus, mas todos os indicativos da epístola de Paulo aos Romanos apontam para o fato de que a igreja de Roma, ela era constituída por sua maioria judaica, judeus que haviam sido convertidos. Então, durante esses capítulos 9 a 11, ele faz uma defesa e inclusive demonstra a sua tristeza porque muitos judeus não abraçaram o evangelho da justificação. No capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo faz uma aplicação dessa doutrina da justificação a todos, para que entendessem como que estas doutrinas, ou esta doutrina da justificação, poderia ser aplicada na prática. Então, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, Paulo faz uma demonstração ou uma introdução. A doutrina da justificação deve ser aplicada a uma vida inteiramente consagrada a Deus, não nos conformando com este século, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. E assim, Paulo demonstra que a justificação começa com uma vida verdadeiramente consagrada a Deus, para que conheçamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que vontade de Deus é esta? Que sejamos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, a partir dos versos 3 até o verso 8, ele mostra como essa doutrina da justificação se aplica nas nossas relações eclesiásticas, exercitando cada um o dom que receberam do próprio Espírito de Deus. Dos versos 9 ao verso 21 do capítulo 3, Paulo demonstra como esta doutrina da justificação deve ser aplicada às mais diversas relações humanas, tanto com crentes como também com os incrédulos. E aqui entramos no capítulo 13 de Romanos.
verso 1 ao verso 7. O que Paulo está fazendo aqui? Está demonstrando como a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo deve ser aplicada no modo como nós tratamos as nossas autoridades civis. Então, o que nós veremos aqui nada mais é do que uma aplicação doutrinária no modo como nós devemos nos relacionar com as autoridades civis, e isto nos distingue em relação àqueles que não conhecem o Evangelho, muito menos a justificação pela fé em Jesus Cristo. Queira Deus que neste momento sejamos instruídos pela palavra de Deus mediante a ação do Espírito Santo, porque nós temos uma necessidade neste momento muito sensível para sabermos como lidar com as autoridades que estão aí, não nos valendo das mesmas práticas, das mesmas condutas que nós vemos nos ímpios e que não são coerentes para com a igreja do Senhor Jesus. Então eu dividi essa passagem em três temas para facilitar a nossa compreensão. Capítulo 13, verso 1, parte A, aqui nós veremos quais são as recomendações, as orientações de Paulo no tocante a este tema. Ele vai nos mostrar que um dos deveres dos cristãos é de se sujeitarem às autoridades. Do verso 1, a parte B do verso 1 até o verso 2, qual é a fonte primária dessa autoridade? Porque é como se ele estivesse agora no verso 1, parte B ao verso 2, fundamentando a recomendação que ele dá na primeira parte do verso 1. Depois, os versos 3 até o verso 7, ele vai listar para nós basicamente 5 deveres. Ele enfatiza um, mas ele lista pelo menos 5 deveres que precisamos observar no tocante às nossas autoridades civis. Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui, verso 1, parte A, é que nós, como cristãos, nós precisamos nos sujeitar às nossas autoridades civis. Olha o que ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ele diz, todo homem. Aqui Paulo está se dirigindo aos cristãos. Todos os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Roma foi a sede do governo de todo o Império Romano. Como residentes em Roma, os cristãos estavam cientes tanto da glória que aquela cidade representava para todo aquele mundo antigo, como também o seu status vergonhoso sob a direção de Nero, o imperador que governou Roma do ano 54 até o ano 68 depois de Cristo. Nero era um governante, um tirano, um governante muito confuso, bastante confuso. Uma das suas mais famosas confusões foi quando ele pediu ao Senado para fazer uma reforma da cidade e o Senado recusou aquele investimento, aquele empreendimento. Então ele resolveu, através de uma organização muito bem feita, colocar fogo principalmente na área ou nas zonas periféricas da cidade de Roma, onde haviam grandes bolsões, grandes favelas, e ali moravam os crentes, moravam os estrangeiros, escravos. Então, conseguiu colocar fogo em boa parte destas zonas periféricas da cidade de Roma e depois culpou os cristãos por aquilo que ele fez. A estratégia de Nero foi: se o Senado não aprova fazer a reforma da cidade e assim eu engrandecer o meu nome e me salvar desta impopularidade, então, colocando fogo na cidade, justifica-se uma reforma, exatamente o que ele queria fazer. De modo inconsequente, ele destruiu a vida de muita gente e ainda culpou os sobreviventes. E era justamente nesse contexto que Paulo está falando aqui para a igreja que se encontrava em Roma, na sede do governo, na sede do Império Romano. Então, Paulo insiste para que os cristãos, mesmo num contexto como esse, dedicassem sujeição às autoridades civis. E esse assunto, ele não trata somente aqui em Romanos. Esta exortação ele repete ao pastor, jovem pastor que se encontrava na ilha de Creta, lá onde havia esse pastor chamado Tito. Só para efeito de introdução, a epístola de Tito, essa carta de Paulo a Tito, foi escrita num período onde Paulo sai da prisão de Roma, sua primeira prisão. O Atos capítulo 28 termina com Paulo nessa prisão, uma prisão domiciliar, que ele foi obrigado a pagar o aluguel dessa casa.
E ali durante 2 anos Paulo esteve pregando o Evangelho. Em Filipenses ele diz que tinha expectativa de ser liberto dessa prisão, o que realmente aconteceu. Ele passou por uma sentença, foi liberto dessa prisão, e aí houve um período até a sua segunda prisão, quando ele escreveu a primeira epístola de Timóteo e também essa epístola a Tito, que se encontrava em Creta. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, que Timóteo se encontrava em Éfeso e Tito se encontrava na ilha de Creta. E ele escreve para Tito, a fim de que Tito colocasse em ordem todas as coisas na igreja. E uma das coisas que o apóstolo Paulo recomenda a Tito foi exatamente isso. Capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Lembra-lhes, aos crentes cretenses, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso é o que Paulo diz a Tito, que se encontrava em Creta. Pouco tempo depois, Paulo foi preso novamente e ele volta para Roma, agora num contexto de muito mais intensa perseguição. Por isso que ao escrever a Timóteo, na sua segunda epístola, os indicativos que Paulo dá é de melancolia, é de tristeza, porque ele não via possibilidade de sair daquela prisão mais. E ele então escreve a Timóteo a sua última epístola, dando ali várias instruções e despedidas que ele faz no final daquela epístola. É justamente num contexto como esse, de prisão, de, diríamos, injustiça, porque no final da sua terceira viagem na cidade de Jerusalém, ele foi acusado falsamente. Vê que fake news é um problema antigo, não é um problema moderno, né? Ele chega na cidade de Jerusalém e é acusado de ter introduzido um gentio no templo, o que não era permitido. E por causa dessa fake news, Paulo foi aprisionado e ele apela para ser julgado por César, por isso que ele é levado para Roma. Justamente num contexto como esse, Paulo escreve, diante de um governo como esse, ele escreve exortando a igreja aqui de Roma para que estivesse sujeita às autoridades superiores. A sua exortação, ela é clara e isso está bastante evidente aqui nesta parte da passagem. Agora, qual é a fonte primária dessas autoridades? Agora Paulo vai justificar o porquê nós devemos sujeição às nossas autoridades superiores. A parte 1b, Paulo vai nos deixar bastante claro aqui, até o verso 2, 3 razões pelas quais devemos sujeição às nossas autoridades. Em primeiro lugar, Paulo afirmou que toda autoridade procede de Deus e, portanto, todas as autoridades no mundo possuem autoridade representativa, delegada, emprestada por Deus e, portanto, todas as autoridades devem prestar contas a Deus um dia. Ele diz: não há autoridade que não proceda de Deus. Isso está na segunda parte aí, no meio do primeiro verso do capítulo 1. Não há autoridade que não proceda de Deus. Assim, ele está afirmando que Deus é a autoridade suprema. Nenhuma instituição humana pode ser equiparada com a autoridade divina. Em última instância, é Deus quem está no governo, é Deus quem está no comando, e todos haverão e hão de prestar contas ao Senhor. Um exemplo que nós temos no Novo Testamento desta verdade foi aquele episódio em João capítulo 19, quando Pilatos provoca Jesus, Jesus evita respondê-lo e ele faz uma advertência a Jesus como se fosse uma autoridade suprema. Ele disse assim, no verso 10 do capítulo 19 de João: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Em resposta, Jesus declarou: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Jesus declara que Pilatos, embora acreditando ser a última instância de autoridade, não era. A última instância de autoridade é o Senhor. E Paulo está afirmando aqui nessa passagem que toda autoridade procede de Deus. E dessa forma, as autoridades representam o governo de Deus na terra. Segundo lugar, Paulo afirmou que as autoridades que existem obedecem a uma ordem que o próprio Deus estabeleceu. Finalzinho do verso 1.
e as autoridades que existem foram por eles instituídas, estabelecidas, ordenadas, designadas. Esta é uma razão pela qual Paulo exorta a igreja, a segunda razão pela qual Paulo exorta a igreja a se submeter às autoridades civis. O próprio Deus estabeleceu uma ordem funcional, para que uns governem e outros sejam governados, tanto no Estado como também na família e nas relações conjugais. Deus assim estabeleceu uma ordem funcional para que haja paz entre nós. Se todos comandam, se todos dirigem, se todos decidem, nós não temos ordem, nós temos um caos. E foi o próprio Deus que sabiamente estabeleceu a ordem de uns governando e outros sendo governados. Isso fica claro no seu terceiro motivo pelo qual a igreja deve se portar diante das autoridades civis com submissão. Ou melhor, os cristãos devem se portar com submissão às autoridades civis. Ele diz isso no verso 2. Paulo defende a necessidade de preservar essa ordem que o próprio Deus estabeleceu. Diz o texto: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste não à autoridade em si apenas. Em última instância, resiste à ordenação de Deus, ou à direção de Deus, seria uma possível tradução para essa palavra aqui. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O que ele argumenta aqui é que esse princípio de autoridade reflete a própria autoridade de Deus e, portanto, quando resistimos, estamos resistindo a um princípio que o próprio Deus estabeleceu entre os homens. Os que resistem, insiste Paulo, sofrem danos previsíveis de se posicionar contra o princípio universal que Deus estabeleceu, que é de obediência às autoridades. O próprio Deus se encarrega de castigar os desobedientes. É claro que Paulo está instruindo a submissão voluntária, tendo em mente o regime regular de governo, o que ele mesmo se submeteu a diversos tribunais e julgamentos, acatando cada decisão, mas sem nunca negar a sua fé. Paulo passou por muitos tribunais, ele sofreu muitas injúrias, ele sofreu vários ultrajes e humilhações debaixo dessas autoridades. Ele acatou cada uma dessas autoridades, mas ele nunca negou a sua fé. Quando a obediência às autoridades exigiu desobediência a Deus, os apóstolos preferiram obedecer a Deus, porque ele sempre foi maior do que qualquer instituição humana. É o que nós vemos, por exemplo, em Atos, no capítulo 5, versos 27 a 29, que diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, que era o fórum legislativo jurídico dos judeus. E o sumo sacerdote, o maior líder do Sinédrio, interrogou-os dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, se referindo a Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui os apóstolos, eles entendiam a necessidade, eles entendiam o dever de se sujeitar às autoridades civis, desde que não fosse exigida a negação da fé, porque eles entendiam que acima das autoridades Deus estava no governo e cabia-lhes, portanto, oferecer sujeição em última instância a Deus quando as autoridades civis se opunham à autoridade superior do próprio Deus. Paulo, ao exortar a igreja, ao exortar os cristãos para que se sujeitassem às autoridades, obviamente, ele está aqui contemplando o regime regular de governo, onde as autoridades exercem o seu poder, usam da sua autoridade para tomar decisões, tomar rumos, e assim os cristãos deveriam se sujeitar, desde que a fé dos cristãos não fosse exigida de ser rejeitada ou declarada nula. Então, em primeiro lugar,
Paulo recomenda que a igreja deve ser sujeita às autoridades civis. Em segundo lugar, ele demonstra quais são as razões, porque toda autoridade procede de Deus, porque toda autoridade foi instituída por Deus, e foi porque o próprio Deus ordenou, estabeleceu o funcionamento, a ordem nesses termos. Em último lugar, versos 3 ao verso 7, como já foi dito, Paulo lista para nós basicamente 5 recomendações à igreja. A primeira que ele faz está no verso 3 e no verso 4. Fazer o bem e não o mal. Ele disse, porque os magistrados, e essa palavra magistrado aqui é uma palavra usada de maneira muito direta, muito clara, com aqueles que estabeleciam as leis e executavam as leis. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás dela o louvor. O argumento do apóstolo Paulo é que as autoridades existem e foram por Deus instituídas com qual propósito? Restringir o mal e promover o bem das pessoas. Então, esta autoridade, ela oferece o louvor, ou seja, a liberdade, o bem, quando ela é obedecida, quando a sua direção ela é atendida, quando a ordem estabelecida pela autoridade ela é preservada. E quem resiste à mesma autoridade, ou quem resiste a essa ordenação, esse funcionamento, sofre consequências, e essas consequências são descritas em mais detalhes aqui nesta passagem, especialmente o verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, ou seja, resistindo à ordenação de Deus, resistindo a essas autoridades, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A espada era usada como um instrumento de pena máxima, tirando a vida daqueles que se opunham ao império. Então eram submetidos a um sacrifício que vinha através da espada. Esta autoridade, ao resistir à autoridade, a própria autoridade penalizaria. E o que Paulo está dizendo, que por trás destas ações existe um Deus que não tolera a rebelião, que não tolera a resistência às autoridades civis, porque são ministros de Deus e eles cumprem exatamente isso. Paulo está dizendo, faça o bem, ou seja, viva adequadamente na sociedade, cumpra adequadamente com todos os seus deveres, para que você não sofra a retaliação das autoridades. Porque do contrário, essas autoridades usarão toda a sua força e todo o seu poder contra vocês, e vocês vão sofrer por causa disso. E ele conclui dizendo, pois é ministro de Deus, final do verso 4, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, primeiro dever, faze o bem e não o mal, viva adequadamente em sociedade. Verso 5, Paulo demonstra para nós que esta sujeição, ela deve obedecer à consciência. O cristianismo não é uma religião de pessoas manipuladas. O cristianismo é uma religião racional. Nós precisamos entender os princípios, precisamos entender a palavra e agir por convicção, com a motivação certa. E quando agimos de consciência tranquila, quando agimos por convicção pessoal, o verso 5 diz que isto é necessário, não por causa do temor da punição, mas também por causa do dever da consciência. Ou seja, em primeiro ele diz que devemos nos sujeitar às autoridades civis, fazendo o bem e não o mal. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, que nós devemos agir assim por dever de consciência, muito mais por medo da punição. Vivendo um cristianismo que é claro, que é consciente, que não é resultado de manipulação de quem quer que seja. Nós estamos convictos de que este dever é o dever que vem do próprio Deus e assim devemos nos colocar diante dele. Em terceiro lugar, ele diz que oferecer isto é justo, verso 6 ao verso 7. E aqui ele vai dar mais uma listinha para nós. Pagar impostos, contribuindo para o bem comum. Verso 6 é o que ele diz. Por este motivo, ou seja, uma vez que a autoridade está lá para fazer o bem comum, e punir aqueles que promovem a desordem, que promovem a violência,
e que promovem a depredação de instituições públicas e punir aqueles que cometem crimes, uma vez que as autoridades estão postas lá, instituídas por Deus para promover o bem e combater o mal, devemos contribuir financeiramente para a manutenção desta ordem. Verso 6, ele diz: por esse motivo também pagais impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Contribua com o Estado, contribua com o governo através do pagamento de impostos. Nós usufruímos de vários benefícios que o governo oferece, nem todos e nem da maneira satisfatória como nós gostaríamos. Paulo recomenda que a igreja faz parte da sociedade e ela deve contribuir, à medida do seu possível, para que o governo, como foi instituído por Deus, tenha as suas condições favoráveis para o exercício das suas obrigações. E ele termina no verso 7, dando mais uma lista aqui de mais 4 palavras que ele usa. Na verdade, ele está tratando aqui de dois assuntos adicionais, completando a lista de 5 recomendações. A primeira, fazer o bem e não o mal, versos 4 ao verso 5, sujeitando-se às autoridades por dever de consciência. Em terceiro lugar, pagando os impostos, contribuindo para que os ministros de Deus ou as autoridades civis continuem atendendo os seus deveres. E agora, em quarto lugar, no verso 7, ele diz o seguinte: pagai todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo usa a palavra aqui, tributo e imposto. Os dois fazem parte de um dever, de uma obrigação que toca a questão financeira, tributo e também imposto. Tributo é a palavra foros na língua grega. Essas palavras, elas têm distinção no texto e não é à toa, existe uma intenção. O tributo eram pagamentos anuais que se faziam por posse de terras, por casas, inclusive por pessoas. O equivalente que nós temos hoje ao imposto de renda. Paulo diz: a quem tributo, tributo. Se deve tributo, paga tributo. Ele continua dentro desse aspecto, desse caráter financeiro dos deveres que os cristãos tinham para com o governo, com as suas autoridades. A quem imposto, imposto. A palavra imposto não é a mesma palavra para tributo. Agora, a palavra que ele usa é a palavra telos. Telos era uma palavra usada para pagamentos de impostos diários. É o que nós pagamos em todo produto que adquirimos. Aquele imposto quando você vai comprar um pãozinho francês, quando você vai comprar qualquer outro produto no mercado, está embutido ali um tributo, está embutido ali um imposto. O que Paulo está dizendo é que, como cristãos, nós não podemos violar, negligenciar o pagamento de impostos. Nós temos obrigações que precisam ser observadas. Nós podemos até chegar à conclusão facilmente que esses impostos são abusivos, que os juros no Brasil são os mais altos do mundo, e é verdade. Nós pagamos em torno de 30%, 40% sobre tudo que nós consumimos. Os impostos são altos, mas Paulo está dizendo: se é devido pelo Estado, se é devido pelas autoridades, paguem os impostos, assumam os compromissos. Não tente burlar as leis, não tente violar as leis, porque isso vai trazer sobre vocês mesmos condenações, punições. Atendam adequadamente às obrigações para com os impostos. E em último lugar, ele vai agora dar uma orientação que se divide, como no caráter financeiro, agora ele dá uma orientação que se divide aqui em duas, ambas tendo um caráter moral. Primeira e penúltima, caráter financeiro. Agora em caráter moral, ele diz: a quem a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A palavra respeito é uma palavra que se traduz da palavra grega phobos, que é que a gente fala de fobia, né? Aquele sentimento de terror que invade o nosso coração quando nos vimos em uma situação que nos ameaça. Aquilo nos assusta.
Você entra numa rua escura, não tem ninguém para pedir socorro, e um sentimento invade o seu coração de medo, e por causa daquele medo você evita seguir adiante e pegar outro caminho. A ideia que essa palavra dá é exatamente esta: você sabe que andar pelo caminho errado vai trazer consequências, então por causa do temor você se desvia e faz o que é certo. Paulo usa essa palavra para despertar na mente e na consciência dos cristãos que aqueles que têm autoridade, eles devem ser respeitados e tratados com a máxima cautela. Eu me lembro quando era criança, o meu pai, quando ele nos penalizava fisicamente por causa de desobediência, nós tínhamos que ser tratados depois por nossa mãe por causa dos hematomas causados pela disciplina, pela surra que nós tomávamos com cinto. Hoje você pode até questionar isso, mas antigamente isso era a coisa mais normal do mundo, e eu não posso dizer que foi ruim para mim. Todas as vezes que eu desafiei a autoridade do meu pai dentro de casa, eu fui penalizado. E eu aprendi a olhar para o meu pai, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, até mesmo como adulto, cuidando do meu pai no hospital antes dele morrer, olhando para ele com o máximo respeito, porque eu sabia que era autoridade. Nem crente ele era, mas eu sabia que ele era uma autoridade. Todas as vezes que ele falava comigo vinha aquele temor, porque eu sabia que a desobediência traria consequências ruins, mas que se eu obedecesse eu teria do meu pai louvor, exatamente como Paulo trata aqui no texto. Eu tenho o pressentimento que muitos filhos hoje desafiam a autoridade dos pais porque já perderam o temor, já perderam o respeito, já não há esse phobos, esse sentimento no coração que está diante de uma autoridade, dentro de casa. De tantos alunos que desafiam a autoridade dos professores, e de tantos que desafiam a autoridade daqueles que ocupam cargos públicos, e que são as nossas autoridades. Paulo recomenda que é preciso haver respeito, é preciso haver cautela, porque está se tratando de pessoas investidas de autoridade. E quem investiu essas pessoas de autoridade? O próprio Deus. A quem respeito, respeito. E ele conclui dizendo: a quem honra, honra. A palavra honra aqui é tradução de uma palavra que se chama timé. Essa palavra poderia ser traduzida como preço. A ideia que Paulo passa é que as autoridades, elas têm um valor, e esse valor precisa ser reconhecido. E quando não há o reconhecimento público do valor que essas autoridades possuem, o que nos resta é o desrespeito. Uma coisa está ligada à outra. E porque não há respeito, não há pagamento de impostos. Porque não há contribuição para a manutenção dessas autoridades, há a insubordinação. Uma coisa está ligada à outra. E não tem como você tirar dessa cadeia um elemento. A sujeição que Paulo começa a falar, ele termina falando de sujeição, dizendo que nós devemos oferecer honra às nossas autoridades. Mas como honrar pessoas que nós não respeitamos? Realmente não é possível. A recomendação de Paulo é que nós honremos as nossas autoridades, destacando, reconhecendo o valor que elas possuem. São autoridades que nós queremos? Certamente não são autoridades que vão satisfazer os nossos mais profundos anseios. Por quê? Porque somente um pode governar a nossa vida, somente um pode governar o nosso país, satisfazendo as suas reais necessidades. E essa pessoa chama-se o Senhor Jesus Cristo. Até que Ele volte, nós temos estes homens investidos de autoridade e que estão na sociedade para governarem. E como cristãos, o modo pelo qual nós devemos tratá-las é de acordo com a palavra de Deus. Nunca acessando redes sociais para difamar, seja qual for a autoridade, e por qualquer motivo. O nosso dever como cristãos, já fazendo aplicação, é de nos posicionarmos de modo distinto daqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, orando pelas nossas autoridades, fazendo o bem, vivendo adequadamente, não sonegando os nossos impostos, reconhecendo o devido valor das nossas autoridades, a começar dentro de casa, nossos pais, nossos esposos, na nossa igreja, os nossos pastores, presbíteros, diáconos, na escola, na faculdade, os nossos professores, os nossos mestres, no ambiente de trabalho, os nossos patrões,
e na sociedade civil, aqueles que estão ocupando cargos de poder para exercerem o governo. E como cristãos, Paulo já instruiu como nós devemos lidar com todas elas. Devemos nos sujeitar às nossas autoridades, reconhecendo que essa autoridade procede de Deus e que o próprio Deus ordenou que as coisas sejam assim. O nosso dever, portanto, é fazendo o bem e não o mal, vivendo adequadamente, atendendo ao que Paulo diz, pagando os impostos, oferecendo às nossas autoridades, além do pagamento de impostos, o nosso respeito e a nossa honra. São as instruções da palavra de Deus para nós, em face do momento em que nós estamos vivendo. Que sejamos como luz no meio dessa sociedade, não reverberando aquilo que de mais ruim se propaga através de redes sociais e das nossas conversas mais particulares a respeito das nossas autoridades. Que a nossa postura seja uma postura de uma igreja firme, sólida doutrinariamente e que sabe qual é o seu verdadeiro papel na sociedade nesse momento em que nós estamos vivendo. Que Deus assim nos abençoe e nos dirija os passos até que o Senhor Jesus volte e estabeleça para sempre o seu reino eterno. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós suplicamos ao Senhor que por ela nos dirija os passos durante esta semana, nos dias por vir, fazendo-nos lembrar dos preceitos do Senhor e do dever que cada um de nós, como seguidores do Teu Filho, temos diante desta sociedade que convulsiona espiritualmente, politicamente e socialmente falando. Que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor nesses dias, para levar adiante a luz do testemunho de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que seja assim para a glória do seu nome, hoje e para sempre. Amém, Senhor.